Beleza, vamos aqui encerrar a nossa cobertura desse domingão de playoffs, falando sobre o último jogo da noite, né? O jogo que encerrou mais uma rodada de playoff, que foi o jogo 4 da série entre Minnesota Timberwolves e San Antonio Spurs, né? Mais um jogo em Minnesota, o Wolves que no seu primeiro mando acabou sendo derrotado, né? O jogo 3 terminou com vitória de San Antonio numa grande atuação de Victor Wembanyama, um jogo absurdo dele. Então o jogo de hoje ele era, cara, basicamente vida ou morte para Minnesota, né? Porque a série voltar para San Antonio com o Spurs vencendo por 3-1, Minnesota poderia virar um 3-1? Poderia, né? Até porque nesse playoff mesmo a gente já viu dois times virando um 3-1, né? Detroit virando um 3-1 para cima de Orlando e os Sixers virando um 3-1 para cima de Boston. Então, não seria impossível o Minnesota virar um 3-1, mas seria uma tarefa muito difícil, né? Então, vencer hoje para Minnesota, cara, era fundamental, né? Não que para San Antonio também não fosse, né? Óbvio que San Antonio entrou no jogo de hoje querendo muito vencer. Inclusive fez um ótimo jogo, mesmo, né, perdendo o Wembanyama ali no começo da partida, mas daqui a pouco eu falo mais sobre essa expulsão do Wembanyama, né? Que tem bastante coisa para falar sobre. Mas pro Minnesota era realmente vida ou morte, assim. O senso de urgência tinha que estar ligado. Demorou pra Minnesota ligar o senso de urgência, né? O primeiro tempo de Minnesota não foi lá dos melhores. Mas no final do jogo, o senso de urgência foi ligado. E quem ligou foi ele, né? O sem joelho Anthony Edwards, né? O craque de Minnesota botou a bolinha debaixo do braço e fez o que ele fez a temporada inteira, né? A temporada inteira o Anthony Edwards foi o cara que chamou a responsa no clutch. Não à toa, ele disputou com o Shea o prêmio de jogador mais clutch do ano. E até janeiro, ele era o Clutch Player of the Year. Eu até cheguei a falar algumas vezes que, pra mim, o Anthony Edwards era indiscutível o Clutch Player of the Year. É que de janeiro até o fim da regular, o Shea engatou uma sequência em clutch que foi uma coisa impressionante, né? E aí aquela sequência que ele teve contra Boston, Denver, Warriors, ali decretou o Clutch Player of the Year pro Shea. Mas até janeiro ali, meio de janeiro, era o Anthony Edwards. Por quê? Porque ele, cara, o aproveitamento dele em clutch time nessa temporada foi uma coisa impressionante, né? E aí hoje, nesse cenário de vida ou morte, nesse cenário de urgência, foi ele que resolveu o jogo no final. Né? No momento onde Minnesota não estava bem, onde Minnesota não estava se encontrando, as coisas não estavam funcionando, ele foi lá e dropou 16 pontos no quarto período. Matando bola absurda atrás de bola absurda, né? Achando arremessos do nada, né? E no fim, Minnesota conseguiu a vitória, 114-109. Minnesota se mantém vivo na série, empata a série em 2-2 e vamos voltar para San Antonio com tudo igual. Um resultado maravilhoso para Minnesota e um resultado que não é uma catástrofe para San Antonio, muito longe disso. A série está empatada, né? E San Antonio tem o mando, né? Se tiver um jogo 7, o jogo 7 é em San Antonio. Então, zero desespero por parte de San Antonio. Mas, cara, era um jogo que puta, dava para San Antonio ganhar, sabe? Especialmente se o Embi não tivesse perdido a cabeça. Né? Falando sobre o lance mais polêmico do jogo, que foi a expulsão do Embi, o que aconteceu? A gente teve um começo de jogo melhor de Minnesota, né? O primeiro quarto, apesar de equilibrado, Minnesota foi um pouquinho melhor, né? Especialmente ali com a entrada do Naz Reid e do Mike Conley, né? Os dois entraram bem.
E Minnesota fechou o primeiro quarto na frente. Aí a gente vai pro segundo quarto, o jogo fica mais físico. E aí, num lance, o Wembanyama, ele perde completamente a cabeça. Deixa eu até pegar aqui o lance pra mostrar. Vou pegar aqui, pera aí. Ó. Num lance... Cara, puta, mano. Aqui foi muita... Assim, vamos falar real, foi muita cabacice do Wemby, né? Ó, esse aqui foi o lance. Eu não vou botar em tela cheia, porque senão corre um risco enorme, né, do YouTube dar o famoso copyright. Mas, ó, você tem aqui uma disputa de bola com o Wemby e o McDaniels, né? O McDaniels tá aqui atrás do Wemby. Ó, o McDaniels segura o braço do Wemby, tá? Isso aqui pra mim é falta, tá? Isso aqui configura a falta do McDaniels. O que não justifica e não diminui a cabacice do Wemby de fazer isso aqui, ó. Pô, irmão, desculpa. Ah, Luiz, mas o McDaniel segurou o braço dele, a arbitragem não marcou falta. Sim. Isso justifica ele fazer isso aqui depois? Ele dá uma cotovelada no pescoço do Naz Reid de forma intencional? Porque não adianta vir aqui e falar que não, Luiz, foi sem querer. O Wemby não viu que o Naz Reid tava lá. Ele só queria, sair, ele só queria tirar o McDaniels dele. É? Você vai falar que o Wemby não sabia que o Naz Reid tava lá? Olha esse ângulo aqui. Ele olha pro Naz Reid. Ele vê que o Naz Reid tá na frente dele. Ele senta o cotovelo no cara, gente. Porra, bicho. E aí é legal porque a reação do Dylan Harper é muito foda, né? A reação do Dylan Harper diz tudo, cara. Pô, bicho, ele viu que o Naz Reid tava na frente dele, mano. Ele foi na intenção de dar cotovelada. Isso aqui foi... Perdeu a cabeça, mano. Perdeu a cabeça. E o resultado foi, obviamente, uma flagrante 2. Não tinha como isso aqui não ser flagrante 2. Óbvio que era flagrante 2. Ah, mas a falta do McDaniels... Isso não muda o que aconteceu. O McDaniels ter segurado o braço do Wemby ou não muda o fato dele ter dado uma cotovelada no pescoço do Naz Reid de forma intencional. Então não adianta querer... Ah, não deveria... Tinha que ter expulsado mesmo. A expulsão foi correta. Se isso aqui não tivesse sido flagrante 2, seria um escândalo, tá? Seria um escândalo. Tinha que ser flagrante 2 mesmo, a arbitragem acertou, expulsou o Wemby. E assim, cara, ele vacilou muito, cara. A real é essa. Assim, não sei o que ele vai falar depois, se ele vai falar sobre o lance. Até agora não saiu nenhuma fala do Wemby sobre o que rolou. Mas ele vacilou muito, cara. Ele deixou o San Antonio na mão. Um jogador da importância do Wemby, cara, não pode fazer uma coisa dessa. Entendeu? Não pode fazer uma coisa dessa. Tem que ter a cabeça no lugar. Entendeu? É menino e tal, é a primeira pós-temporada dele. Beleza, ok. Mas ele sabe o tamanho dele pra San Antonio. Ele sabe a importância dele pra San Antonio. Ele não podia ter feito isso. Entendeu? Ele não podia ter feito isso. Sacou? E corre o risco de ser suspenso também. Não acho que ele vai ser, tá? O fato dele não ter um histórico de expulsões e dele ser quem é, dele ser o Wembanyama e tudo, duvido muito que a NBA vai suspender ele. Eu acho que ele não vai ser suspenso. Ah, Luiz, se fosse outro cara, seria suspenso? Se fosse um cara com histórico, acho que sim. Se é o Draymond Green fazendo isso, Draymond Green seria suspenso. Se é o Lu Dort fazendo isso, eu acho que o Lu Dort seria suspenso. O Wemby é a primeira expulsão da carreira dele. Então, eu acho que a NBA vai dar uma passada de pano. Não acho que ele vai ser suspenso, mas ele corre o risco. Ele se colocou no risco. Entendeu? Então, não tem o que justificar aqui, não tem o que passar pano. Ele errou pra caralho. Tinha que ter sido expulso mesmo, expulsou. Virou problema pra... Assim, gerou problemas pra San Antonio.
É que San Antonio é um time tão bom, é um time tão foda, que mesmo sem o Wemby, San Antonio teve a chance de ganhar o jogo. Inclusive, até o quarto período, San Antonio foi melhor do que Minnesota. A defesa de San Antonio foi um absurdo, mesmo sem o Wemby. Né? O Luke Cornet fez um trabalho muito bom protegendo o garrafão. E aí, Devin Vassell, Dylan Harper, Darren Fox fizeram um trabalho muito bom ali na pressão no ponto de ataque. Especialmente Harper e Stephen Castle, obviamente. Né? O Castle, Harper, Fox, Vassell foram muito bem pressionando ali no ponto de ataque, gerando turnovers, indo muito bem nas coberturas também. Minnesota também colaborou, né? Porque um ataque extremamente modorrento de Minnesota, né? Impressionante como que Minnesota foi mal a partir do momento que o Wemby foi expulso. O que era pra ser algo bom pra Minnesota, pô, caramba, o Wemby saiu, nossa, finalmente. O melhor defensor da NBA não tá jogando. Pô, as coisas vão melhorar. Cara, rolou o contrário. Minnesota começou a jogar pior quando o Wemby foi expulso. Mérito do engajamento absurdo de San Antonio na defesa, mas também muito demérito de Minnesota, que viveu de isolations. Parou de rodar a bola, parou de buscar vantagens para gerar arremessos livres no corner. Não, virou uma chuva de isolation danada. Né? E aí, juntando isso, juntando a superação de San Antonio sem o Wemby, né, com a defesa muito boa, juntando com o ataque de Minnesota que parou, e juntando com a defesa de Minnesota muito abaixo no restante do jogo, com um ataque de San Antonio muito organizado, com o Dylan Harper jogando pra caralho, culminou num San Antonio não só sobrevivendo, mas virando o jogo no segundo tempo. Virou o jogo San Antonio, entendeu? É que no final o Anthony Edwards fez o que fez. Botou a bola debaixo do braço e resolveu a parada, com 16 pontos no quarto período. Teve um Ayo Dosunmu ali no final também, aparecendo muito bem, conseguindo... Pô, aquela última jogada do Ayo Dosunmu, naquele lateral, que ele, porra, de uma forma totalmente acrobática, conseguiu evitar o turnover, pegando a bola, sofrendo a falta e matando o jogo no lance livre. Aquilo lá foi um absurdo. Uma jogada fantástica, né? Mas foi muito mais na empurrância do que na qualidade mesmo. Porque Minnesota foi muito mal. Sabe? Minnesota foi mal no jogo. Muito mal. A defesa foi ruim. Ruim assim, né? Não foi tão boa como deveria ser. O ataque foi totalmente monossilábico. É que os caras têm um Anthony Edwards, mano. Que mesmo sem joelho, ainda é um jogador fantástico, capaz de decidir, né? Como ele acabou fazendo. Mas San Antonio sobreviveu, né? O que não diminui a cagada do Wemby. Não diminui em nada a cagada do Wemby. Se San Antonio tivesse vencido hoje, o Wemby deveria ser criticado da mesma forma. Entendeu? Se o Dino... Nossa, agora que eu tô vendo aqui, mano, o Dylan Harper meteu 24 pontos no jogo, mano. Esse moleque jogou pra caralho. Esse moleque joga muita bola, mano. Esse moleque joga muita bola. Puta que me pariu, velho. Esse moleque é muito bom. Muito bom. Mas mesmo se o Dylan Harper, o Vassell, o Castle, o Cornet tivessem salvado o jogo e dado a vitória para San Antonio, as críticas ao Wemby não deveriam ser amenizadas, porque ele merece críticas. Ele deixou San Antonio na mão. Enfim. Vamos ver qual vai ser o desenrolar dessa questão do Wemby, se ele vai ser suspenso ou não. Eu realmente acho que ele não vai. Mas, independente disso, Minnesota ganhou a sobrevida. Minnesota sobrevive, empata a série, vai pra Minnesota com tudo empatado. Vai pra Minnesota não, volta pra San Antonio com tudo empatado. E vamos ver, né? Pra quem aí achou que a série tava pra acabar, não vai. 6 jogos estão garantidos. Pelo menos 6 jogos a gente vai ter. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Destaques do jogo pelo lado de Minnesota, Anthony Edwards, obviamente, né? 36 pontos com 16 no último quarto, né? Um absurdo que ele fez ali. 6 de 8 nos arremessos no último quarto, 2 bolas de 3. Fantástico. Rudy Gobert defensivamente foi bem ali no final também. Tem que ser elogiado. As últimas posses defensivas dele foram gigantescas. Terminou o jogo com 13 rebotes, um toco e contestações muito importantes ali no final.
Terrence Shannon Jr., apesar de não ter tido números tão expressivos, ali no terceiro quarto acertou 2 bolas de 3 importantes, né, em meio a um terceiro quarto muito ruim de Minnesota. Ele conseguiu ali 2 bolinhas de 3 que deram um gás ali pro time, evitou que o time fosse pro quarto período perdendo por mais. Então tem que se destacar o Terrence Shannon. Naz Reid, né? O algoz aí, né? Do Embi, né? O alvo do Embi. O alvo do cotovelo do Embi. Fez um jogo bom, apesar de não ter matado nenhuma bola de 3. Foram 15 pontos, 9 rebotes. E sofrendo no jogo, né, cara? Tomou cotovelada, virou o tornozelo e mesmo assim continuou jogando. O Ayo Dosunmu, no finalzinho do jogo, ele teve momentos importantes, mas o jogo em si do Ayo eu não gostei muito, né? 3 de 12 no field goal é dureza, né? É que na defesa ele ajudou no finalzinho ali, salvou aquela posse no final, mas... O McDaniels fez um jogo ok, ele tá abaixo na série, né? O McDaniels não tá tão bem. Né? O Julius Randle também abaixo. 6 turnovers pro Julius Randle, né? Mas no fim ele conseguiu algumas boas jogadas também. Tem que ser elogiado por algumas jogadinhas que ele fez, mas no geral também não gostei muito do jogo do Randle. Eu não gostei muito do jogo de Minnesota no geral, a verdade é essa. Eu esperava bem mais de Minnesota hoje, especialmente depois da expulsão do Embi. Mas ganhou, né? No playoff é isso. Não importa se você jogar bem o jogo inteiro, se você performa bem. Importa você ganhar. Minnesota ganhou. Pelo lado de San Antonio, Dylan Harper disparado, o melhor jogador do time hoje, 24 pontos, crucial, especialmente depois da expulsão do Embi, assumindo o ataque do time junto ali do Castle e do Fox. O Fox que 24 pontos, mas no final não caiu nada pro Fox, nada, né? Eu achei que nas últimas posses ele monopolizou demais a bola, tá? Deveria ter, né, San Antonio deveria ter compartilhado mais a bola no final, tentado outras jogadas que não fossem só De'Aaron Fox arremessando no isolation. Dylan Harper, já falei, né? Melhor jogador do time. Castle, 20 pontos e um leão na defesa, monstruoso, né? Luke Cornet, importantíssimo, protegeu bem o garrafão na ausência do Embi, fez um bom trabalho. E no final, no final o Anthony Edwards fez o que fez, mas eu acho que o San Antonio jogou melhor do que Minnesota no jogo, tá? Se a vitória fosse pro time que melhor jogou, teria que ir pra San Antonio. San Antonio foi melhor do que Minnesota. É que no final o Anthony Edwards realmente brilhou, tá? Bom, pessoal, acho que no mais é isso sobre o jogo, não tem muito mais o que falar. Vitória importantíssima para Minnesota. E vamos agora acompanhar para ver o que vai, se vai ter algum desenrolo dessa questão do Wembanyama. A gente já teve aí o Mitch Johnson dando declarações apoiando o Wemby. Obviamente que ele não vai expor o Wembanyama em coletiva, mas eu espero que no off haja uma cobrancinha. Só pro Wemby, não tô falando cobrança de esculhambar o Wemby, pelo amor de Deus, não. Mas uma cobrança pra ele entender a importância dele pro time. Porra, mano. Falando a real, falando a real, assim, irmão, tem outros caras no time do Spurs que podem dar uma cotovelada dessa. Podem, entre aspas, entendeu? Não é o Wemby que é pra dar esse tipo de cotovelada, entendeu? Ah, mas, Luiz, tem que mostrar vontade, tem que se impor na quadra. Beleza, o Wemby ele se impõe jogando. Quer se impor fisicamente? Quer se impor na porrada? Então bota outro cara ali, bota um Keldon Johnson, entendeu? Não é o Wemby pra fazer esse tipo de coisa, entendeu? Porque, irmão, a falta que esse cara faz pro Spurs é muito grande. É que o Spurs é bom o suficiente e conseguiu ali suprir. Mas, irmão, o Wemby é uma parada que não dá pra você perder um cara desse no primeiro tempo, porra. Entendeu? Quer dar porrada nos caras? Usa outro pra dar porrada, entendeu? Porra, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Todo time tem que ter um roleplayer porradeiro. No Golden State era o Draymond Green. No Thunder é o Lu Dort. Não dá pro porradeiro do Spurs ser o Wemby. Entendeu? Não dá. Sacou? Mas bom. Vamos acompanhar o desenrolo aí da novela Cotovelo do nosso Gravetudo.
E vamos pra San Antônio, né? Vamos voltar pra San Antônio. Seguimos tendo série. Seguimos tendo série. Pessoal, o que você achou do jogo? Gostou? Concorda que o Embi foi cabaço? Que o Embi foi menino? Que o Embi foi moleque? Foi chafado, foi moleque? Como diria Fechou? Concorda? Manda nos comentários. Obrigado a todos pela audiência. Tamo junto. A gente se vê amanhã com mais conteúdo. Amanhã tem Switch TV Show. Não tivemos Switch TV Show no domingão, mas teremos na segunda-feira. Então conto com a sua audiência. Grande abraço, grande beijo e tchau!